meus irmãos. Shabbat Shalom, que vocês tenham um sábado de alegria, de paz, de prosperidade e bênçãos da parte de Deus, em nome de Yeshua, nosso Mestre. Bom, estamos aí no último dia da semana e eu quero trazer um pouco mais do conhecimento da Torá, da Escritura para você, daquilo que está dentro da porção dessa semana, da paraxá dessa semana. Aí estamos na paraxá semanal, na porção da semana Pinhas, que significa Finéias, e eu quero compartilhar um pouco mais dessa porção com você. Ela começa lá no capítulo 26 do livro de Números, se eu não me engano vai até o capítulo 29, 28, 29, caso você queira ler alguma coisa depois. Bom, nós sabemos aí que na trajetória da nação de Israel eles enfrentaram muitas batalhas, muitas guerras. Só que eles não iam a essas guerras, a essas batalhas de qualquer maneira. Eles receberam leis muito específicas para que eles soubessem o que fazer antes de cada batalha, durante cada batalha e guerra que eles enfrentaram e após o término de cada batalha e guerra. Antes, durante e depois. Eles receberam mandamentos específicos para que soubessem como agir nessas três etapas de uma batalha ou de uma guerra. Como, por exemplo, se eles fossem guerrear contra uma cidade, eles deveriam fazer um tipo de cerco em volta dessa cidade, né, de acampamento em volta dessa cidade, cercando esta cidade de todos os lados, com exceção de um lado. Um lado da cidade deveria ficar livre para fuga, né, das pessoas de determinada cidade. Eles também não deveriam destruir as árvores frutíferas. As árvores frutíferas deveriam ser mantidas. Dois exemplos aqui de mandamentos que eles receberam com relação à guerras, a batalhas. Só que na história dessa semana nós vemos que o povo sai de encontro ao povo de Midian. Eles saem a batalhar contra Midian. E é muito interessante porque quando eles saem para batalhar contra esse povo, nessa cidade, o Eterno ordena que eles cercassem todos os lados da cidade. Eles não deveriam deixar nenhum lado da cidade livre, nenhum lado, como estava escrito na lei que eles deveriam fazer. Um lado ficaria para fora. Com relação a Midian, não, eles deveriam cercar todos os lados da cidade. E eles deveriam também, após vencer a batalha, eles deveriam destruir todas as árvores frutíferas, o que estava também antes, o que já estava escrito também que eles não deveriam fazer após vencer uma batalha. Mas com relação a Midian, não, eles deveriam destruir todas as árvores frutíferas. Por que nós vemos que nesse caso, no caso dessa batalha em específica contra o povo de Midian, né, nós vemos como se fosse uma mudança na lei. Não necessariamente uma mudança, mas uma exceção, digamos assim. Houve uma exceção nesse caso. Estava escrito que as árvores frutíferas deveriam ser mantidas. Nesse caso, na batalha já está descrito nessa semana, na história, as árvores deveriam ser destruídas. Estava escrito que eles deveriam deixar um lado da cidade para a fuga do povo. Nesse caso, eles deveriam cercar todos os lados da cidade e destruir tudo. Por que o Eterno agiu dessa forma para com Midian? Nós vemos que, quando comparamos Midian com alguns outros povos, nós vemos que Midian ele foi um povo que levou a nação de Israel, seduziu a nação de Israel a pecar de uma forma que outros povos, outras cidades não fizeram. Outras cidades ameaçaram Israel, mas de formas, digamos assim, apenas físicas, formas naturais, enquanto que Midian não. Midian seduziu a nação de Israel a pecar contra o Eterno de forma espiritual.
E esse tipo de pecado, ele é muito pior que o pecado de assassinato. Por quê? Porque quando você mata alguém, você está privando aquela pessoa da vida física. Vamos colocar assim, se é uma pessoa convertida, uma pessoa cristã, você mata ela, privou ela da vida física, mas a vida espiritual dela está guardada. Agora, quando você seduz ela a pecar espiritualmente, a pecar contra Deus, você não só priva ela da vida física, como também você priva ela da vida espiritual, você afasta ela de Deus. Então é algo muito pior, é algo muito mais profundo. Você priva essa pessoa da vida futura, eterna, ao lado de Deus, do mundo vindouro, do reino do Mashiach que virá no futuro. Você priva ela de muitas coisas. Então é um pecado terrível, complicado. E Midian fez isso. E por causa disso houve algumas leis que a nação de Israel tinha recebido com relação a guerras e batalhas, não foram aplicadas nessa batalha contra Midian em específico, por causa da maneira que eles seduziram o povo de Israel, a nação de Israel, a pecar. Isso não aconteceu só com Midian, não, aconteceu com muitos outros povos e muitas outras nações. Aprendemos com isso que também, né, uma das lições que aprendemos com tudo isso é que existem sim exceções, né? Deus ele sim abre em casos específicos exceções em sua lei, na forma de aplicar a sua lei. Ele não muda ela, ele não anula ela, mas ele muda a forma de se aplicar essa lei, principalmente quando se trata de levar alguém, quando se trata de destruir a integridade espiritual de alguém. Isso na escritura é tratado de forma muito séria, mesmo quando isso é feito com uma única pessoa. Você chega para alguém e começa a destruir a integridade espiritual daquela pessoa. Isso traz consequências para você terríveis. Então que venhamos sim cuidar da parte física, né, do homem, porque isso é importante, mas que a parte espiritual venha em primeiro lugar, que a parte espiritual venha em primeiro lugar, porque a própria escritura fala que a vida física ela é muito boa, né? O físico ele é bom cuidar do físico, é bom tratar daquilo que é físico, mas é muito melhor você cuidar daquilo que é espiritual, porque tem valores eternos, enquanto o físico tudo é passageiro.